Gente, boa noite, a paz do Senhor para vocês. Hoje nós vamos ter o nosso culto de oração. Eu antecipei semana passada que esse culto teria uma temática quanto aos povos que são perseguidos por conta do Evangelho, ou a igreja perseguida. E eu peço que você abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13, verso de número 3. Para tentar contextualizar de forma rápida, a carta aos Hebreus ela é escrita para crentes que sofrem perseguição. Da seguinte forma: eles saíram do judaísmo e se converteram à igreja, ao cristianismo. Roma começou a perseguir esses crentes. E eles tinham duas opções: voltar para o judaísmo ou serem perseguidos. Então, a vida tranquila, uma vida tranquila aqui na terra, estava na decisão de simplesmente abandonar a fé. E aí o autor sagrado, escrevendo, nos dá um panorama do que já estava acontecendo. Observe o versículo 3 do capítulo 13. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles. Dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Qual é a ideia? Você não foi preso ainda, você não foi acuado pelo Império Romano, e muito provavelmente esses crentes residiam em Roma. Então, lembre-se daqueles que já estão em uma situação pior do que a sua. Para você ter mais noção, uma das consequências nessa carta, esses crentes passaram pelo espólio de bens. O que era isso? Se a pessoa não retornasse ao judaísmo, ela perdia tudo o que possuía. Então, os bens, a riqueza, o que ele possuísse, era confiscado pelo império. Gente, a gente está em 2019 e ainda tem crentes sofrendo dura perseguição. E me parece que com o tempo nós vamos ficando insensíveis. E eu confesso da minha parte também. Era um tema que na minha adolescência, não faz tanto tempo, na minha adolescência me comovia demais. Eu amava ler, eu li um livro chamado O Clamor do Mundo, de Oswald Smith. Quem não leu esse livro, leia, é excepcional. É bem devocional, mas é lindo. E aquilo mexia com o meu coração, mas parece que com o tempo nós vamos ficando insensíveis e achando normal o sofrimento dos outros. Então, é muito bom estar no Brasil, é muito bom estar em João Pessoa, em uma igreja que pode se reunir em um sábado à noite com toda tranquilidade. Mas existem crentes que passam por situações muito adversas, muito difíceis. Celso, está pronto aí? Lança aí, por favor. Eu creio que todo mundo sabe o que é Portas Abertas, e anualmente a Portas Abertas lança um ranking de países que sofrem com perseguição. Para vocês terem uma ideia, eles lançam um ranking de 50 países, certo? Essa região mais alaranjada, esses países mais alaranjados, eles sofrem perseguição extrema. O primeiro país é a Coreia do Norte, com seu sistema comunista.
Você observa também que esses países com laranja mais... Eu não sou bom de cores, não. Então, para mim, é laranja escuro e laranja mais claro, viu, gente? Não, esses tons aí, com meninas principalmente. É bege, eu não entendo isso, não. Laranja escuro, certo? São os países que sofrem perseguição extrema. Esse laranja mais clarinho, eles também sofrem com uma perseguição de forma mais branda. Mas isso não quer dizer que seja menos intensa. Por exemplo, um desses países é a China, que ainda tem um regime comunista. Eu me lembro que por volta de 2002, 2003, assim que eu me converti, a China era o terceiro país em perseguição. Hoje ela é o 15º. E aí eu, conversando com missionários, perguntei se a situação havia melhorado. Ele disse, não é que melhorou, é que outros países aumentaram a perseguição. Então o fato de cair na classificação não quer dizer que esteja tudo bem. Então é sobre isso que nós vamos orar hoje. Nós vamos dividir em 3 grupos de 10 pessoas. Os líderes serão Anderson, Paz, Carol Paz e Yanara, tá? Cada grupo vai discutir sobre 5 países que sofrem perseguição. E eu peço agora que vocês se dirijam a um desses líderes, fiquem à vontade, só peço que não passe de 10 pessoas o grupo. O que aconteceu em 19 de fevereiro de 1810? Aqui no Brasil. Você sabe o que aconteceu? 19 de fevereiro de 1810, a corte portuguesa, que estava no Brasil, assinava com a Grã-Bretanha o acordo de amizade, comércio e navegação. Em 19 de fevereiro de 1810. E você pergunta, o que isso tem a ver com a minha vida? Não é verdade? O artigo 9 e o artigo 21 desse tratado estabelecia que a partir de agora, religiões que não fossem a Igreja Católica poderiam cultuar o nome do Deus verdadeiro, ter templo, desde que esse templo não tivesse sino e nem se assemelhasse na sua estrutura a uma igreja católica. Então, em 19 de fevereiro de 1810, Deus abriu a porta do Evangelho no Brasil. A gente não percebe como as coisas acontecem. E aí, em 1859, em 12 de agosto, um jovem solteiro chega ao Brasil, Archibald Green Simonton, e funda a Igreja Presbiteriana do Brasil. E sabe o que ele escreve? Eu estou dizendo isso, gente, não é porque eu estou lendo a biografia de Simonton, Mochila nas costas e diário na mão, de Elben B. César. Ele diz que uma frase do diário de Simonton é a seguinte: se tantos ficam, porque eu não devo ir? Se tantos ficam, porque eu não devo ir? Isso ele refletindo sobre o chamado dele. A ideia de Simonton é: os Estados Unidos tem pessoas suficientes para continuar a obra dos Estados Unidos. Falta gente no Brasil. E ele vem pregar o Evangelho aqui.
Um culto como esse, particularmente, me deixa de coração arrebentado, porque eu e você não temos, a gente lê, a gente pode até ver um vídeo ou assim uma reportagem, mas nós não temos a noção do sofrimento daqueles crentes. Você vai chegar em casa, vai tomar um banho de chuveiro maravilhoso, vai deitar na sua cama, vai dormir, eu também farei isso. E crentes, nesse momento, estão presos, condenados à morte, e aceitando a Cristo, estão assinando a sua sentença de perseguição. Sabe, a gente ainda ama demais as coisas desse mundo. Então, o que eu e você vamos fazer? Bem, uma das coisas que eu e você devemos fazer é orar, certamente. E sobre isso Jesus nos fala em Mateus, capítulo de número 9, verso de número 37. Ele vai dizer: então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus, naquele tempo, olhava para o mundo e enxergava no mundo uma nação pronta para ouvir o Evangelho. Há 2000 anos atrás, o mundo já estava pronto para ouvir o Evangelho. E ainda há pessoas que morrem sem ouvir o Evangelho. Você já pensou que o Jesus que você conhece, o Jesus que eu conheço, o Jesus que eu por vezes desprezo, o Jesus que por vezes eu tomo o lugar e digo: olha, o Senhor não é bom o suficiente para governar a minha vida, eu vou governar. Esse Jesus tem pessoas que não sabem que Ele existe. E onde estão? Nos países que vocês estudaram. Quem aqui estudou? Teve Mianmar em alguma lista aqui? Mianmar. Um dos missionários de Mianmar, que antes era conhecido como Birmânia, foi Adoniran Judson, que pregou por anos e não viu um crente convertido. Um crente convertido. E aí ele está aí espalhando literatura, literatura, e ninguém se convertia. Você já parou para pensar o que é isso? Bem, anos depois, Mianmar é um país fechado, não se tem muita informação de lá. Muitos anos depois, chegam missionários lá, e o que eles encontram em Mianmar? Crentes. Crentes em Mianmar. Ninguém se converteu quando tinha um missionário. Como esse povo se converteu? Esse outro missionário procurou saber. Esses crentes se converteram lendo a literatura que Adoniran Judson distribuía. O que eu quero dizer? Existe a necessidade de ir, certamente. Mas a necessidade de ir também está debaixo, como falou Douglas aqui, da soberania de Deus. No que nós investiremos a nossa vida, o que nós seremos. Seremos como Adoniran Judson? Seremos daqui aqueles que seguram as cordas para pessoas pregarem o Evangelho nesses países? Ou simplesmente cruzaremos os braços e viveremos a nossa boa e perfeita vida? Essa pergunta fica para cada um de nós eu me incluo, nessa noite. Vamos orar? Senhor, Tu és santo, Tu és justo, Tu és eterno. E Pai, um culto como esse é muito bom que o Teu silêncio domine.
Mas ao passo que o silêncio domina exteriormente, fale profundamente aos nossos corações, nos lembrando da tua ordenança, nos lembrando, Senhor, que há pessoas que morrem sem ouvir teu evangelho e há pessoas que morrem por causa do teu evangelho. Pai, promova no coração de cada jovem dessa igreja o real e profundo sentimento de compaixão, amor, e que cada um venha se importar, Senhor, com aqueles que sofrem perseguição, com aqueles que são maltratados, com aqueles que padecem por conta do evangelho. Pai, encarecidamente eu também te peço, tu nos ordenaste isso, levanta pessoas para pregar o evangelho a povos não alcançados. Levanta pessoas de aqui, Senhor. Pai, nós temos pleno conhecimento que os crentes do Brasil certamente continuarão a obra. Nós temos também pleno conhecimento que não precisamos ir a outras nações para pregar o teu evangelho. Nós podemos pregar ao nosso vizinho, ao nosso irmão que não é cristão. No entanto, Senhor, algumas pessoas tu decididamente chamaste para que elas possam ir até os confins da terra, pregar o evangelho a pessoas que não conhecem o teu nome. E, Senhor, eu te peço, se há uma dessas pessoas aqui nessa noite, Senhor, que o Senhor fale ao coração dela, que o Senhor toque profundamente ao seu coração, para que ela, Senhor, seja a tua voz, aonde a tua voz ainda não chegou. Por favor, Senhor, por favor, que esse tema deste culto de oração não seja esquecido no nosso domingo, nem tão pouco da nossa vida. Que venhamos a nos importar com todos os nossos irmãos da fé. É o que eu te peço em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Semana que vem, Café com Palavra.